Vamos ler aqui em Atos 9. Do versículo 1 até o 19. A conversão de Saulo. Vou lendo, para ir adiantando. Saulo respirava ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caiu por terra. Ouvindo uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E aos seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz. Não vendo, contudo, ninguém, então se levantou Saulo da terra e abriu os olhos, e nada podia ver. E guiando-os pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, à casa de Judá, procura por Saulo, apelidado Tarso, pois está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e pôs-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quanto males tem feito aos santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. E o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importante sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs-lhe as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que lhe apareceu no caminho onde vinhas, para que recuperasse a vista, e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como uma escama, e tornou a ver, e seguiu, e levantou-se, e foi batizado. E depois de ter-lhe alimentado, sentiu-se, foi fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. A igreja pode se assentar. Aleluia. Uma palavra maravilhosa, irmãos? Que fala sobre a conversão de Paulo, E trazendo para a nossa vida, Ele era perseguidor. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido,
Aleluia. Quando passamos algumas dificuldades na nossa vida. Eu me lembro que quando eu era criança, irmãos, né, que eu perdi minha mãe, eu tinha 4 anos e meio. E meu pai casou 6 meses depois, e eu sofria muito na mão da minha madrasta. Então, assim, desde que eu me entendia por gente, eu perguntava por que Deus tinha levado minha mãe. Aleluia. Sabemos que quando Deus escolhe, quando passamos por alguma coisa, né, é porque Deus está nos preparando, né, para uma obra maior, né, lá na frente. E eu sempre fui perguntando isso, até me casar, né? Quando eu casei, meu esposo era filho de evangélico, mas, no entanto, ele não era evangélico. Aleluia. E, passando-se os tempos, né, ele veio a adoecer. E ficou quase 7 anos doente. Faltou uns 4 meses para fazer 7 anos. E ali, irmãos, eu via ele tão frágil, que tinha sido criado com mãe, aleluia, né? Não tinha força, não tinha fé, né? E eu me lembro que antes, né, mesmo dele adoecer, o Espírito Santo tocava no meu coração e eu, sem saber da palavra do Senhor, mas eu não fiz primeira comunhão, eu não fiz catecismo, eu não fiz nada. Minha tia me levava, mas eu fugia da igreja. E eu não queria participar, né? Mas eu sabia que o que o padre falava não estava certo. Mas, no entanto, eu nunca tinha ouvido falar da palavra de Deus. Ninguém nunca tinha chegado para mim e falado da palavra de Deus, né? Quando foi um dia, eu fui levar a minha filha no prezinho, a Priscila, e tinha uma igreja aberta, 7 horas da manhã, né? Que ela entrava cedinho. E eu entrei, né? Tocada pelo Espírito Santo, eu entrei. E ali eu ouvi a palavra. Aí as irmãs terminou ali a oração, né? De manhã, tudo. Aí falaram que à tarde, tal dia também tinha. E eu comecei a ir. E ali eu ouvi. E eu pensei, agora eu me encontrei, né? Porque eu sei, né? Aonde está a verdade. E a pastora Ana lembra que muitas vezes ela fazia campanha na minha casa com a irmã Teresa, né? Consagração. E eu sempre fazia um culto de ação de graça no meu aniversário, no aniversário dos meus filhos. E no meu esposo não, né? Ele passava, via as irmãs assim, passava lá para dentro. E eu ficava pensando, Senhor, como pode? Eu que fui criada tão largada, né, irmãos? Que eu falava assim, Deus me criou igual, plantou batata, né? De qualquer jeito. Mas, no entanto, Deus sempre cuidou de mim, né? Hoje em dia, vendo pelo lado espiritual. Ele estava me preparando para algo maior. Porque, se não fosse uma mulher que tivesse passado por certas coisas, meu marido não tinha morrido salvo. Aleluia. Porque quantas vezes, irmãos, né, nas dificuldades, ele chegava para mim e dizia assim, filha, vai na farmácia ou vai em algum lugar, compra uma dose de veneno, toma eu e você, e depois a gente morre. Quantas vezes ele me fez essa proposta, né? Quer dizer, o inimigo usando a boca dele. E eu, né, repreendi aquilo da vida dele, aleluia, e não sabia eu que Deus estava me preparando para algo que eu iria passar lá na frente e para ser um instrumento na mão dele, aleluia. Porque independentemente do que nós passamos, Deus é Deus, aleluia, né? E ali, Paulo perseguia aquele povo de Deus. E muitas vezes nós não queremos passar nada na vida, hoje em dia, achando que Deus não está conosco. Mas, no entanto, irmão, o povo de Deus era perseguido. Aleluia. E como nós sofremos perseguição até hoje, né? Aleluia. E o mais interessante, né? Lendo e meditando nesta palavra, é que quando Deus marca o encontro, de vez em quando, né, Ele tem que te derrubar do cavalo. Aleluia. Para parar você, para fazer você meditar, para fazer você ouvir, porque às vezes Deus até manda um discípulo dele falar da palavra, mas se você não passar por algo, se você não tiver em dificuldade, você não dá ouvido, irmãos. Aí
né, temos que cair do cavalo. E muitas vezes, né, Deus tem que usar um de nós, né, como fez com Ananias, para orar, para a escama sair dos nossos olhos. Aleluia, né? E ali, Paulo, né, perseguia aquele povo de Deus, sem saber nem o porquê, mas ele perseguia. E depois, o que aconteceu? Jesus, irmão, marcou um encontro com ele. A luz de Jesus foi tão grande, né? Ali que ele não ficou em cima do cavalo. Não sei se estava no cavalo ou no camelo, não sei. Eu sei que ele caiu. Aleluia. E ao cair, ele deve ter caído prontificado, porque quando ele levantou, ele abriu os olhos. E aí ele viu que ele não estava enxergando. Então ele guiava aquele povo, para aquele povo ir atrás dele, perseguir os discípulos, mas no entanto ele foi guiado depois, né, por aqueles homens que seguiam ele. E ao ser guiado, né, Jesus falou com ele. Aqueles homens ouviam a voz, mas não sabia de onde vinha. E Jesus também falou com Ananias. Ó como Deus faz a obra. Falou com ele e também falou com Ananias. Quantas vezes, irmão, queremos ser igual a Ananias? Porque Ananias, quando Jesus falou, Ananias questionou. Quem é aquele homem, né? Que vive perseguindo as pessoas, que vive perseguindo os teus discípulos. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Alguém se aproxima de Jesus, né? Aí o que eu mais acho interessante é que Jesus, quando falou com ele, Jesus não foi cobrar dele o que ele tinha feito. Olha como é quando Jesus marca um encontro com nós. Jamais joga ao nosso rosto aquilo que fomos, aquilo que fizemos. Porque Jesus podia muito bem dizer para ele: olha, você, né, eu sou Jesus, que tu persegue, mas tu fez isso e isso. Mas Jesus não fez isso. E no entanto, irmãos, quantas pessoas, né? Outro dia, irmãos, eu estava na casa de uma amiga minha e um amigo nosso aceitou Jesus, graças a Deus, há muitos anos, está dentro da igreja, mas só que antes disso ele fez alguma coisa. E essa minha amiga disse assim: ah, mas ele fez tanta coisa. Eu falei para ela: mas Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Antes ele era doente, por isso que ele fazia essas coisas. Agora não, Jesus marcou um encontro com ele, ele é uma nova criatura. Aleluia. Então, Jesus marcou um encontro ali com Paulo, mas, no entanto, não jogou no rosto dele o que ele tinha feito. Mas deu a direção para onde ele deveria ir agora. Quer dizer, Paulo ia ter um novo caminho, ao qual, né, mais na frente, ele iria ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Isso que Deus faz conosco, nos chama, aleluia, põe Ananias na nossa vida, para impor a mão na nossa cabeça, porque quando estamos no início da nossa conversão, precisamos muito de oração, e graças a Deus que Deus prepara Ananias, prepara pessoas como Ananias, que através, né, de Deus, teve o coração quebrantado, né, e não ficou com medo de enfrentar aquele homem, que deveria ser terrível, né, irmãos? Que ele não deveria ir sozinho, ele deveria ir com muitos soldados atrás dele para perseguir o povo de Deus. Aleluia. E ali, né, Deus prepara pessoas como Ananias, no início da nossa conversão, para orar, para impor a mão na nossa cabeça, aleluia, para ungir, para que a escama dos nossos olhos venha cair, para que a partir daquele momento nós vamos ser nova criatura. Porque quando o Espírito Santo de Deus chega em nossa vida, automaticamente, irmãos, nós olhamos para o velho homem, aleluia,
nós olhamos para as coisas erradas que a gente fazia. Quantas vezes a gente se envergonha diante de Deus. Senhor, me perdoa. Aleluia. Por ignorância, por falta de sabedoria, porque eu não sabia. Mas a própria palavra diz que Deus não joga, né, na nossa cara aquilo que fizemos, mas pega os nossos pecados e joga no mar de esquecimento. Aleluia. E ali Jesus fez isso. Marcou um encontro, né, para transformar ele em um novo homem, né? Aleluia. Para que de perseguidor ele passasse a ser um sacerdote de Jesus. Aleluia. Pensa bem, irmãos, o que Deus faz por nós. Aleluia. Nos chama. Quantas vezes? E Jesus não fica dizendo assim, ex-presidiário, ex não sei o quê, ex-prostituta. Não. Deus nos chama de filho. Aleluia. E quando chegamos na casa do Pai, irmão, nós temos liberdade. Aleluia. Liberdade. Liberdade de abrir a geladeira, né? De comer o que temos vontade. Aleluia. Porque aqui a mesa está sempre posta. Aleluia. Na casa do Senhor nós temos liberdade. Porque como Ele nos chama de filho, aleluia, nos transforma. A gente passa a ser nova criatura. Aleluia. Ter amor àquela pessoa, que nós não devemos apontar o seu passado, mas sim ter amor, orar. Aleluia. E assim como Jesus fez conosco, perdoou os nossos pecados e jogou no mar do esquecimento, nós temos que fazer a mesma coisa com o irmão que chegou aqui. Não importa o que ele fazia antes, né? Importa a nova criatura que ele vai ser a partir de agora. Aleluia. E é muito, muito bom Deus não olhar para mim nem para você segundo, né, o nosso passado, mas sim o nosso presente. Estamos num culto de libertação, ao qual precisamos desse culto, porque sempre precisamos ser libertos de algo, né? Aleluia. Paulo foi liberto. A partir daquela queda, ele já se levantou um novo homem. Ficou 3 dias, irmãos, orando. Ele não conhecia Jesus, mas ele tinha uma religião antes de conhecer Jesus. Aleluia. Mas, no entanto, pensa bem, que encontro maravilhoso. A palavra diz que nós temos sempre que lembrar do primeiro amor. Eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus, irmãos. Eu não me lembro nem que palavra, nem os hinos, nada que foi cantado naquela igreja. Eu me lembro que quando o pastor fez o apelo, eu levantei a mão, porque eu fui com aquele intuito no coração. E a partir daquele dia, não importa o que acontecesse, eu não sairia dos pés do Senhor. Então eu não ouvi mais nada, eu só ouvi na hora que o pastor fez o apelo. Pensa, eu nunca vou me esquecer, e nenhum de vocês, como é maravilhoso esse dia que o Senhor marca esse encontro. Como é maravilhoso o dia que a gente é batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, do dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu ouvi por 3 dias um coral de anjos louvando ao redor da casa que eu morava. Eu morava em Campo Grande, né? Aleluia. E eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo num culto. E por 3 dias eu não consegui comer, porque eu não tinha fome. Olha que maravilhoso, né? Eu sentava na mesa, comida, mas eu não conseguia comer porque eu não tinha fome. É isso que Deus faz. Sabe por quê? Que o Espírito Santo estava marcando aquele encontro especial comigo, assim como ele fez com Paulo, para me encher, para me revestir, para mostrar que a partir daquele dia eu tinha um Deus. Aleluia. Né? Eu tinha alguém que eu podia pedir socorro a qualquer hora. O Espírito Santo de Deus. E ali me encheu, né? Eu consegui, né? E Paulo ficou 3 dias sem comer. E depois, só depois, porque ele veio a se alimentar, né? E cheio do Espírito Santo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo,
né? Se a gente ler mais para frente a história de Paulo, e a gente aqui no ensino, né? Terça-feira eu consegui vir, em nome de Jesus vou vir os próximos, aleluia. Foi falado que nós pecamos por falta de conhecimento, e é verdade. Pensa bem, se você ler bem a história de Paulo. Pensa bem, irmãos, quem era Paulo. Aí pensa bem o que o irmão fazia. Quantas vezes, né, as pessoas dizem, quem você era, né? Somos perseguidos por alguém da família, porque você é crente. Não, agora você é crente. Então, né, não te chama, aí a gente acha que é perseguição. Mas somos separados, porque Jesus tem amor por nós. E ele diz que não devemos sentar na mesa dos escarnecedores. E começa por aí. A gente achando que está sendo perseguido, mas é o próprio Espírito Santo de Deus já trabalhando, né, para que nós não participemos daquelas mesas. Aleluia. E Paulo, já cheio do Espírito Santo, se converteu, né? A partir dali, a escama caiu dos olhos dele. Aleluia. E nós sabemos todas as obras que Paulo fez, porque nós conhecemos a palavra. E nós sabemos também o que ele iria passar por amor de Cristo. Não aguentaremos, irmãos. Eu tenho certeza que eu não aguentaria. Eu peço a Deus todo dia para que, né, ele me leve até a hora, né, que ele acha que me dê somente as provas que ele acha que eu suporto. Porque pensa bem, Paulo lá na frente foi açoitado, Paulo, né, passou por tanta coisa, aleluia, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Eu tenho certeza que quando ele estava passando por aquilo, ele entendia aquele povo que ele perseguia. Aleluia. Eu tenho certeza disso, né, irmãos? Então, que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na minha e na tua vida, de maneira especial, sobrenatural, mostrar para nós, né, como todo mês nós tomamos ceia, e a própria palavra diz, examina-se o homem a si mesmo. Aleluia. Toda vez que fala aquilo, irmão, se eu falei alguma palavra que eu gosto de chamar de, tem um nomezinho, depois eu lembro. Eu não xingo, mas mané no trânsito, sabe? Vai, seu mané, sabe? Mas eu falo com raiva. E aí eu me lembro que eu fiz aquilo e eu peço perdão a Jesus. Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu mirei. Então nós temos o Espírito Santo que sempre está nos lembrando, sempre está nos mostrando. É o nosso guia, é a nossa bússola, né? Aleluia. Ele é tipo, né, um alarme. Você faz alguma coisa errada, na mesma hora você volta atrás, porque você, opa, pequei. Senhor, me perdoa. Aleluia. E a palavra de Deus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7 por dia. E às vezes não queremos perdoar o irmão que fez alguma coisa, né? Aleluia. E Jesus não nos joga na cara aquilo que fizemos. Se ele não faz isso, quem somos nós, irmãos? Aleluia. Quem somos nós para fazer isso? Que nós vemos, né, nos converter, que nós vemos, né, receber o Espírito Santo, que nós vemos nos encher, que nós vemos buscar. Os dias não são bons, irmãos, os dias são maus, né? Jesus está aí, aleluia, às portas. Pode ser que fique mais alguns anos, né? Não sei, Deus é que sabe. Mas pode ser que para mim, ou para um de nós aqui, seja que ele volte daqui a pouco. Aleluia. Então nós temos que estar, aleluia, de bem com todos os irmãos. Aleluia. Que nós vemos, né, pedir para que o Senhor nos mostre aquelas áreas, né? Eu creio, né, que ali caiu o orgulho, caiu tudo, né, a prepotência, tudo que Paulo tinha naquela queda que ele teve daquele cavalo. Caiu. E que o Espírito Santo venha trabalhar na nossa vida dessa maneira. Que caia por terra, né?
o velho eu. Por que eu não converso com a irmã? Eu não vou com a cara dela. Ora. Ora, porque isso aí não é de Deus. Alguma coisa tem. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, quando eu vim aqui na igreja, que o som da igreja, porque eu achava que estava alto. O pastor Carlos lembra disso. Peço perdão para ele agora, diante da igreja. Eu já pedi, mas peço novamente. Aleluia. Que me incomodava. Aleluia. Quando foi um dia, eu cheguei em casa e pensei, não é de Deus. Porque se eu vou lá na casa de Deus, ouvir os hinos, né? E está me incomodando, então tem alguma coisa errada. E comecei a orar. Aleluia. E depois, irmão, eu só me senti mal quando a minha filha faleceu, mas ali eu estava numa crise de labirintite, né? E os irmãos sabem, quando está numa crise de labirintite, né? O som realmente não fica muito bom, mas para a honra e glória do Senhor. Hoje em dia o som não me incomoda como naquela época. Por quê? Porque eu orei. Aleluia. Orar, irmãos, pedir a Deus, Deus te mostrar, e depois não é ter vergonha de chegar no irmão e pedir perdão. Quantas vezes as nossas bênçãos ficou retida? Quantas vezes, irmão? Por causa de um perdão. É tão fácil perdoar. Aleluia. Se não tem ainda este dom, peça, porque é bom. Eu digo porque eu tinha muita mágoa antes de aceitar Jesus. Muita, irmãos. No entanto, Deus trabalhou tanto na minha vida. Esses 7 anos que meu esposo ficou doente, né? Eu morava em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vim para perto da família. E eu me lembro um dia que Deus usou a irmã Tereza, quando eu pedi para ela a direção, se era para mim vir. Ela disse, Ana, venha, porque a casa é sua, seu marido perdeu a visão, vai ficar melhor. Mas se você acha que você já foi humilhada você vai ser agora. Aleluia. E quantas humilhação. Mas sabe para quê, irmãos? E eu passava caladinha. Para Deus trabalhar em mim. Para Deus trabalhar, tirar o eu. Tirar aquela mágoa que eu ficava quando eu passava alguma coisa da pessoa. Eu me lembro que antes de ser evangélica, irmã, eu dizia assim, eu fico igual cobra no veneno. Sabe? Para me vingar da pessoa. Olha só. E ali, né? Deus tirou, irmãos. No dia que eu desci as águas, eu realmente levantei uma nova criatura. Aleluia. E o Espírito Santo fez assim com Paulo. Preparou ele, prepara eu, prepara você. Aleluia. Para que nós venhamos aguentar as provas, venha carregar a nossa cruz. Aleluia. Venha, aleluia, trabalhar para o Senhor, porque Ele prepara para fazer a obra dEle, prepara para fazer o querer dEle, aleluia. Quando Deus te mostrar algo, irmãos, de alguém, não é para você ter vergonha, e não é para você pedir desculpa depois que entrega. Ai, irmã, desculpa, mas não é desculpa, foi Deus que mandou, tem que falar aquilo que Deus mandou. Quantas vezes nós não queremos ter palavra de correção? Aleluia. Mas precisamos. Estamos aqui aprendendo. E todo dia crescendo. Crescendo espiritualmente. Né? Nos transformando, nos limpando. Para chegar no céu como servo, né? Agradável a Deus. Aleluia. E é muito bonito, né? Deus usar Ananias, porque Ananias ficou com o coração quebrantado diante do que Deus falou, e sem temer ele obedeceu. Aleluia. Sem temer. Por isso que eu falei agora há pouco. Quando Deus mandar, irmãos, é para a gente fazer. Não importa por quem que Deus mandou orar. Se Deus mandou, Deus se responsabiliza. Aleluia. Porque Ananias ficou temente, porque aquele homem era, pensa bem, um homem que perseguia o povo de Deus, acho que até matava, né? Aleluia. Prendia, fazia coisas terríveis.
Então, deveria ser um homem que tinha uma fama de muito mal. Mas Ananias deixou o coração quebrantado, ouviu a voz de Deus e foi fazer o querer de Deus. Aleluia. E assim nós deveremos fazer. Quando Deus mandar orar, vá, ora, interceda. Aleluia, faça aquilo que Deus mandou. Porque é Deus que faz a obra. Não sou eu e nem você. Amém? E vamos neste momento, né? Já vim aqui à frente para estar buscando o óleo, o azeite, né? E cada um, irmãos, que pegar o azeite, faça um propósito. Porque nas campanhas, né? Aleluia, devemos fazer um propósito com Deus, né? Pôr na comida, ungir a porta, né? Ungir alguma coisa que está perturbando dentro de casa, uma criança, alguém que está enfermo. Faça um propósito. Aleluia. Porque aí Deus recebe, Deus cura, Deus liberta. Amém? E vamos estar neste momento orando. E os irmãos venham buscar o azeite, façam uma fila. Aleluia. Deus maravilhoso e santo. Aqui estamos, Senhor, mais um dia, Pai, na Tua presença. Está iniciando, ó Pai, esta campanha. Que o Senhor venha, Pai, aleluia, trabalhar de maneira sobrenatural, especial, Senhor, na vida, Papai, de cada um. Que o Senhor venha, Senhor, receber os propósitos, Pai, do coração de cada um. O Senhor é que conhece a necessidade. É o Senhor que cura. É o Senhor que liberta. Aleluia. É o Senhor, aleluia, que traz, Senhor, à existência aquilo que não existe, Pai, para abençoar o Teu povo. Desde já, Pai, Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.